Eclesiastes capítulo 2, nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 11. Certo médico, psiquiatra, recebeu um jovem em seu consultório se queixando de problemas com tristeza excessiva ou tristeza profunda. Depois do terceiro encontro, e pensando em ajudar, o médico lhe sugeriu: amigo, por que você não vai assistir à peça que está em cartaz na cidade? Eu ouvi dizer que tem um palhaço que faz todo mundo dar boas gargalhadas. Ele disse: pois é, doutor, esse é o problema. Eu sou o palhaço. Eu sou super alegre no palco, mas fora dele, eu não consigo sorrir. Você já viveu algo parecido? Você serve, ajuda, leva a alegria a outras pessoas, mas você mesmo não consegue se alegrar. Você conquista, realiza, você tem muitas coisas, mas ainda sente que algo lhe está faltando. Por que a vida é assim, gente? Por que a alegria não dura? Por que é que ela escapa? Por que dá um jeito de se esconder em alguns momentos? Para aqueles que vivem no que foi chamada de a era da melancolia, a questão da alegria é de suma importância. Então, onde está a alegria, afinal? Vamos procurar com o mestre de Eclesiastes. E para começar, eu quero ler com vocês só o verso 1, parte A. O texto inspirado pelo Espírito registra: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Espírito Santo de Deus, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, nós queremos orar como fez o salmista. Que as palavras das nossas bocas e o meditar dos nossos corações te sejam agradáveis, Senhor. Nós dependemos de Ti, Espírito, para compreender, apreender e praticar o que Tua Palavra espera de nós. E nós te rogamos por Tua assistência. E o fazemos em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Este livro, você deve lembrar, foi escrito para tratar de um sentimento difícil de se traduzir. A sensação de que o mundo tem valor excepcional, mas ao mesmo tempo que há algo profundamente errado com ele. Ou que o mundo está cheio de coisas muito boas, porém incapazes de satisfazer o coração. Como é que se lida com isso? É possível resolver o problema? O mestre de Eclesiastes, Kohelet, saiu por aí em busca de respostas, gente. Primeiro, como ouvimos no último sermão, ele tentou a sabedoria humana e concluiu que ela não é tudo o que precisamos na vida. Dela, da sabedoria, ele agora se volta para a alegria ou para o prazer. Como se fosse um hedonista. Ele indaga aqui: será que a alegria é o fim supremo da vida?
Seria o prazer a grande coisa da existência humana? Sabe o que ele descobriu? O que eu e vocês também já descobrimos, mas damos um jeito de esquecer. Ele descobriu que a alegria não é o que mais precisamos na vida. Pastor, não é. Por que não? E o que devemos saber, ouvir acerca da alegria, para vivermos bem debaixo do sol? De acordo com o autor de Eclesiastes, em primeiro lugar, nós devemos ouvir sobre o anseio. Sim, o anseio da alegria. Verso 1 outra vez, agora vamos lê-lo por completo. Salomão escreveu: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. É uma experiência, percebe? O mestre nos conta que ele se convidou a algo. Venha, experimente, descubra. Descubra o quê? As coisas boas da vida. Experimente o quê? A alegria. Será que a vida consiste em alegrar-se? Experimentar as coisas boas da vida vai nos levar ao segredo do porquê existimos. Antes mesmo de nos falar de suas experiências, Salomão nos coloca diante de sua conclusão. Isso também se revelou inútil. Notem, ele não está dizendo que as coisas da vida são todas péssimas ou pecaminosas. Algumas ou muitas delas são boas e legítimas. No entanto, como a sabedoria humana, a alegria deste mundo também é rebelde, efêmera, fraca, incapaz de realizar plenamente. Essa é a constatação e a proposição do mestre de Eclesiastes. A alegria também é vaidade. Como é que se prova isso? Ele começa a nos contar suas experiências nos versos 2 e 3. Ele escreve: concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Há um rir que glorifica a Deus, gente? Claro que há. O Salmo 126 canta: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso. Mas também há um rir pecaminoso. Provérbios 26 nos alerta: como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e depois diz: eu estava só brincando. De qual dos dois Correleto está falando em Eclesiastes 2? Aqui nesse texto, o rir está mais associado ao rir pecaminoso, pois Salomão o qualifica como loucura. E loucura, geralmente na Bíblia, significa desobediência a Deus. E se combinarmos o rir do verso 2 com o vinho do verso 3, o texto parece apontar para a ideia da diversão.
E o que falamos do rir se aplica também à bebida. Para aqueles mais legalistas, saibam que há um beber santo na Bíblia. E para aqueles que às vezes se esquecem do perigo, lembrem que há um beber pecaminoso também. Positivamente, Jesus multiplicou o vinho em um casamento. E ele usou o vinho para celebrar a ceia antes de sua morte. E o salmista, muitos anos antes de Jesus, cantou: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. No entanto, outra vez, esse não parece ser o uso de Salomão aqui. Em Eclesiastes 2, ele está mais para Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ainda assim o rei tentou. Tentou o quê, pastor? Ele se divertiu ao máximo, riu com os amigos e bebeu de tudo que havia de melhor em seus dias. Uma vez que a vida é breve, como nos conta aqui, Salomão se entregou à diversão para fazer valer a pena. O que você me diz, irmão? Se pudesse, faria o mesmo? Entenda, o problema não é a diversão, nem são as coisas boas. A vida tem mesmo que valer a pena. Eu e vocês precisamos mesmo buscar alegria ou prazer, pois Deus nos fez para isso. O pastor John Piper escreve: por que assistimos à Copa do Mundo ou às Olimpíadas? Por que vamos ao Grande Cânion, aos Alpes, ao oceano? Por que queremos chegar perto da grandeza, da beleza e da excelência? Simples. Nós fomos criados para isto. Então qual é o problema? O problema não é a alegria, irmãos. Nosso problema, para usar as palavras de C.S. Lewis, é que nós nos damos por satisfeitos com muito pouco. Naturalmente, nós ansiamos pela alegria. Só que na maior parte do tempo, nós estamos batendo nas portas erradas. Por exemplo, qual é o seu hobby hoje? Eu digo hoje, porque ano passado era outro. E ano que vem, muito provavelmente, ele será diferente. Pode ser vinho, ou cerveja artesanal, ou café gourmet. Pode ser vôlei, corrida, bicicleta, academia, seja o que for atualmente. Saltar de um hobby para o outro é uma reação comum ao problema do coração vazio. O que se faz para resolvê-lo? Para além de saltar de um hobby para outro, algumas pessoas vão às compras no shopping e voltam cheias de sacolas. Outras comem um potão de sorvete para ter aquela sensação. Outras enchem a cara. O fato, porém, permanece. Nós estamos procurando alegria no lugar errado. Se não mudarmos de porta, vamos seguir tentando sem sucesso, irmãos. Eu posso variar a diversão,
E você pode aumentar a dosagem do álcool, do sexo, do esporte, do videogame, da comida, do sono. Não vai resolver. Pior do que isso, vai se tornar perigoso. Não só porque há perigos reais, físicos e sociais, mas principalmente porque estaremos sempre abafando o grito do coração pela alegria. Se ele grita, se o coração anseia, entenda, é porque Deus nos fez mesmo para a alegria. Contudo, para achá-la, querido, nós precisamos nos voltar da criação para o Criador. Foi mais ou menos isso que Jesus disse àquela mulher samaritana. Se lembra dela? Apontando para o poço de Jacó, símbolo da vida ou alegria humana, Jesus lhe disse: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você entende isso? Deus nos fez para a alegria. Mas se queremos encontrá-la, precisamos procurar no lugar certo. Ou melhor, na pessoa certa. Davi canta: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Paulo exorta os filipenses: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu direi: alegrem-se. Nossa alegria, queridos, em última análise, não pode se resumir à diversão ou às coisas boas desta vida. Nossa alegria precisa estar em Deus. A diversão pode existir hoje ou não existir. As coisas boas da vida podem nos faltar. Ainda assim, se temos comunhão com Deus por meio de Cristo, nós podemos ser felizes para a glória dele. Sua fonte, como nos ensina Jesus, tem uma placa que informa, sempre aberta e capaz de saciar todo o seu anseio por alegria. Lembremos disso. É do que precisamos saber acerca da alegria. Em segundo lugar, o mestre de Eclesiastes nos diz que devemos ouvir também sobre o engano da alegria. Versos 4, 5 e 6. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. O rei Salomão se lançou a grandes projetos. E vejam, ele não está mentindo, gente. Ele construiu casas, vinhas, jardins, pomares, reservatórios e bosques. Tudo aqui está no plural, viram isso? E tem por propósito enfatizar a grandeza do projeto de Salomão. E percebam também, tudo está centralizado nele. Lancei-me, construí, fiz e plantei. Salomão operou aqui como se fosse um rei Deus.
que podia construir um paraíso na terra. Um estudioso por nome de Derek Kidney escreve: ele criou um pequeno mundo dentro do mundo. Exótico, um jardim do Éden secular, cheio de deleites civilizados e deliciosamente não civilizados, sem frutos proibidos. Ele fez mais, gente. Salomão fez mais do que construir um pedaço de paraíso na terra. Ele o encheu de quê? Versos 7, 8 e 9. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Eu nunca estive em um destes resorts all-inclusive. É assim que fala, né? Pelo menos não que eu me lembre. Você já? Quantos dias vocês ficaram por lá? Aqui já. 2, 3 dias. Não se gabem disso. Salomão vivia em um lugar assim, com abundância de comida e bebida, e com servos que lhe atendiam o tempo todo. Você gosta de museus? Eu não entendo absolutamente nada, mas tem quem goste. O máximo que eu fui foi ao Castelo de Brenan, que é uma maravilha para quem gosta. Amigo, Salomão não era apenas rico, ele colecionava tesouros de reis e de países distantes. E se vivesse nos nossos dias, Salomão certamente estaria na capa das revistas dos famosos. Os melhores artistas cantariam em sua festa de aniversário, e ele desfilaria acompanhado das mulheres mais bonitas do planeta. Eu não estou brincando, irmãos. Salomão estava brincando de Deus, para ver se conseguia encontrar e segurar a alegria. Funcionou? Ele vai nos dizer em breve. Antes, porém, vamos parar para ver se não somos um pouco parecidos com o rei de Jerusalém. Diga-me, qual é o projeto com o qual você está envolvido nesses dias? É a casa dos sonhos ou o corpo sarado? É a carreira profissional ou é a família exemplar? Não, esses projetos são pequenos para você. Já sei, você está envolvido com um projeto político que vai mudar a história do Brasil. Não, é meio secular. Você quer plantar uma igreja que vai marcar a sua geração como nenhuma outra já fez. Acertei. Seja qual for o seu projeto, bote os pés no chão e tenha muito cuidado. Ele pode até ser bom, mas tenha certeza, ele não é puro. O que eu quero dizer é, irmãos, seu projeto não é completamente santo, nem está livre do veneno da falsa alegria. Portanto,
se você entregar tudo de si ao projeto, se fizer dele a grande coisa da sua vida, você vai se frustrar e ponto final. Mas cedo ou mais tarde você vai descobrir, como Salomão, seu projeto também é rebelde, é vaidade, é vapor, é fumaça, é neblina. Mais do que se entristecer com a frustração do seu projeto, pense na tristeza que é, ao fim do projeto, descobrir que pessoas e coisas realmente importantes foram negligenciadas ou deixadas para trás. Você deu tanto tempo ao projeto pessoal, você gastou tanta energia com ele, que nem percebeu o que estava acontecendo à sua volta. O que vocês acham disso? É possível? Pastor, então como é que nós nos protegemos contra o engano das alegrias deste mundo? Ouça as palavras, as famosas palavras de Jesus. Muitos sabem aqui de cor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É uma resposta com duas partes. A primeira é um mandamento. O que é que Jesus espera de seus discípulos na terra, irmãos? Que eles busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Não é tão difícil de entender. Então você quer se frustrar menos com as alegrias deste mundo? Coloque os seus projetos em segundo lugar e faça do reino de Deus a grande prioridade da sua vida. O mais importante não é a casa, nem a carreira, não é o carro, nem o dinheiro. A coisa mais importante da vida para um crente é trabalhar pelo avanço do reino de Deus. Mais do que a casa em que moro, minha preocupação deve ser: será que o reino de Deus está crescendo no coração da minha esposa e filhos? Mais do que a riqueza que acumulo, minha preocupação deveria ser: será que eu posso investir mais na minha igreja local, mais em seus missionários, a fim de fazer o evangelho avançar ao redor do mundo? Mais do que ter uma família exemplar e bonitinha, mais do que ter um nome no mercado de trabalho, gente, nosso grande projeto de vida tem que ser tornar o nome de Jesus conhecido e desejado, a fim de aumentar a família dele. Isso é o que mais importa. E essa é a primeira parte da fala de Jesus. A segunda é uma promessa. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto vocês fazem do meu reino a grande prioridade da vida, fiquem tranquilos. Eu cuidarei de todas as suas necessidades. Ninguém vai ficar sem comida. Ninguém vai ficar sem roupa. Ninguém vai ficar sem casa. Ninguém ficará sem alegria. Você duvida? Nesse mesmo trecho do Sermão do Monte, Jesus nos ensina: por que vocês se preocupam tanto com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória ou esplendor,
jamais se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Vocês tinham ficado impressionados com Salomão. E Jesus está dizendo, não. Se impressionem com os lírios do campo. Eles são lindos e vestidos pelo próprio Deus. E se Deus cuida deles, que hoje existem e amanhã desaparecem, por que vocês duvidam do cuidado do Senhor? Não, Ele cuidará de todos os seus filhos. Ele vai fazê-lo agora, irmãos. E por toda a eternidade, pois foi Jesus que também nos prometeu. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Sabe o que significa? Que eu e vocês podemos ter uma ou mais casas neste mundo. Ou que podemos nem ter casa por aqui. Não vai fazer a mínima diferença na eternidade. A melhor casa deste mundo não pode se comparar àquela que Jesus está preparando para os seus discípulos. Se é assim, irmãos, não nos deixemos enganar pelas falsas promessas de alegria. Faça de Cristo e de seu reino a grande prioridade de sua vida e desfrute ao longo do caminho de todo o cuidado de Deus e de verdadeira e eterna alegria no coração. Se você não vai dizer amém por isso, eu vou. Amém, Senhor. De acordo com o mestre de Eclesiastes, soprei agora, não foi Eclesiastes? Nós precisamos ouvir sobre o anseio da alegria, sobre o engano da alegria. E para terminar, nós também precisamos ouvir sobre a avaliação da alegria. Verso 10. Salomão escreve, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Essa é a primeira avaliação de Correlete. Como rei poderoso, Salomão sempre teve tudo o que quis na vida. Diferentemente de mim e de você, ele realizou todos os sonhos. E ele fartou o coração de todos os prazeres deste mundo. E o resultado foi, eu me alegrei. Essa foi a minha recompensa. Só que, ao que parece, irmãos, Salomão está falando de alegria imediata. Sim, ele desfrutou de alguma alegria. Sim, ele recebeu prazer. Mas isso foi momentâneo. O problema surge com o contudo do verso 11. Sim, gente, eu me alegrei. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. É a segunda avaliação de Correlete. Avaliar em hebraico é paná. E literalmente traduzido significa encarar ou olhar alguém face a face.
O que o mestre está nos dizendo é: eu encarei minha busca por alegria. Eu a considerei de perto e com muita atenção. E então eu concluí triplamente: foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Eu descobri que não há nenhum proveito em tudo o que eu fiz. Em outras palavras, o que ele está nos ensinando é: a alegria deste mundo é vaidade mesmo. Ela é passageira, não se sustenta. A alegria deste mundo não pode ser controlada, pastoreada, dominada. Ela foge. A alegria deste mundo é fraca e não pode me dar o presente que eu mais quero ganhar. Você está ouvindo? Lembre-se que o autor deste livro tem por objetivo nos ajudar a viver bem debaixo do sol. E se é o que queremos, nós precisamos dar ouvidos à sua avaliação da vida. Se falharmos, vamos terminar na mesma frustração. Porque a alegria deste mundo continua fraca, continua passageira, continua fugindo, continua incapaz de realizar plenamente os nossos corações. Você não precisa quebrar a cara para aprender. É sábio quem aprende com quem já quebrou. Aprenda com Salomão. Entenda, Salomão não deixou de amar a Deus de repente ou do nada. O que aconteceu foi, pouco a pouco, ele passou a amar mais as coisas deste mundo do que ao Senhor. Tudo começou por pequenas e aparentemente inofensivas tomadas de decisão. É só mais um pouquinho de luxo. Só mais um romance. É uma leve alteração na liturgia do culto. Ninguém viu, irmãos. Ninguém percebeu. Ninguém imaginou que tais decisões levariam o filho de Davi aos braços da imoralidade, da idolatria, da loucura diante de Deus. Mas foi o que aconteceu com ele, e é o que pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, vai o conselho de quem já errou muito na vida: não brinque com as pequenas decisões por alegria. Ele não é crente, mas é um cara tão legal. Eu não preciso disso, mas não está tão caro. Eu não deveria olhar, mas pastor, não é a mesma coisa que adultério. São pequenas decisões que podem nos levar a grandes problemas na vida. Se você não quer terminar nos braços da inutilidade, da vaidade humana, trate de matar o pecado quando ele é ainda pequeno. Os puritanos chamavam os pequenos pecados de pequenas serpentes. E diziam, eles são pequenos, mas ainda mordem. E se crescerem, eles vão matar. Antes disso, levante-se e mate-os você.
Não deixe que a tragédia chegue, amigo. Não seja conduzido pelas falsas alegrias deste mundo, as tristezas terríveis desta vida. Resolva hoje. Volte a ler sua Bíblia. Retome a vida de oração. Tenha compromisso com o culto público. Ande com o povo de Deus. Paulo escreve aos Romanos: se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos da carne, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos precisamos ser guiados pelo Espírito. Na luta contra o pecado, Ele nos guia aos meios de graça que nos deu. Sim, Ele nos dá poder, Ele nos ajuda, Ele nos santifica, à medida que nós nos apropriamos de tudo que Ele nos dá por meio da graça. Pastor, mas e se eu já fiz péssimas escolhas na vida? E se eu estou onde Salomão esteve, no fundo do poço das falsas alegrias deste mundo? Você tem duas opções. Assim como tinha o filho pródigo, se lembram dele? Ele podia seguir comendo da comida dos porcos longe de casa, ou ele podia se levantar e voltar para a casa do seu pai, a fim de ter o que saiu para procurar no mundo. Estava lá o tempo todo. Você tem as mesmas duas opções. Você pode seguir tentando, amigo. Tentando. Você sabe por experiência própria. E a palavra de Deus está dizendo: você não vai achar alegria plena neste mundo. Ou então você pode se arrepender desta vida e voltar-se para a casa do seu pai. Nosso filho, ou melhor, nosso irmão mais velho, diferentemente do da parábola, não vai se ressentir da nossa volta. Pelo contrário, ele vai nos dizer que já fez tudo o que era necessário para garantir a nossa maior alegria. Nas palavras de Isaías, profetizando a salvação, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Foi castigado, atingido, afligido por Deus. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Não foi o que Cristo fez por nós na cruz? Pastor, mas para quê? O autor de Hebreus responde: Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e depois assentou-se à direita do trono de Deus. Você entende o Evangelho? Compreende o que Jesus fez por seu povo? Jesus, alguém infinitamente maior do que Salomão, se entregou para sofrer e morrer na cruz, não só para nos salvar da condenação, mas também para nos levar à alegria da comunhão com Deus. E é do que mais precisamos.
Pois como tão bem colocou Agostinho, a nossa alma só encontrará repouso em ti, pois por ti e para ti fomos todos nós criados. Não é o que você quer experimentar, amigo? Você ainda está cantando com U2? Eu ainda não encontrei o que estou procurando na vida. Que tal mudar de música hoje? Por que você não tenta cantar com Davi, o Salmo 16? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É o que está disponível para aqueles que confessam seus pecados e confiam em Jesus para a sua salvação. Você já o fez? Não, você se sente fraco para isso. Você se julga indigno para isso. Você é crente, mas tem levado uma vida de fraqueza espiritual, porque você pensa, meu amor não é o suficiente para Deus. Vamos lembrar todos de algo básico e poderoso. Nós não somos salvos porque amamos a Cristo perfeitamente, irmãos. Ninguém aqui ama. Nós somos salvos da ira de Deus porque Cristo nos amou perfeitamente e se entregou por nós na cruz do Calvário. Nós somos salvos porque Ele nos amará até o fim perfeitamente. Ele jamais vai desistir de nós, nem da nossa alegria. Aproveite esta manhã para se voltar para a fonte inesgotável de todo prazer. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor, respondendo àquilo que você ouviu dele em sua palavra.